Olá, minha gente, boa tarde para quem está aí já, né? Quem chegou agora, quem está com um tempinho já. Boa tarde a todos, é dia de revisão, né? E com muita fé que a revisão vai ser super válida, né? Para fazer com que vocês tenham um bom desempenho, consigam matar aí todas as questões de língua portuguesa. Nada me dará mais prazer do que isso, mais alegria do que isso, tá certo? Então, contem comigo, vamos trabalhar hoje com dicas, bizus em cima das questões, né, do CESP, tendo em vista os conteúdos mais cobrados, enfim, como devemos resolver essas questões. A ideia vai ser essa, tá bom? Então, vamos lá. Sem perder tempo. Então, olha só. Então, a gente vai resolver, como eu falei para vocês, a dinâmica vai ser resolução de questões, tá? E vamos ver o que podemos extrair, então, dessas questões, vendo as principais dicas e bizus que podemos dar para vocês. De igual modo, viu como nas aulas, qualquer dúvida, sintam-se à vontade, perguntem, tem aí o Wendel que está sendo os meus olhos, e vamos embora, vamos interagir, tá? A ideia é chegar na prova amanhã sem dúvidas, né? Amanhã, na próxima semana, sem dúvida nenhuma. Então, olha só, eu elenquei aqui os conteúdos mais frequentes, são aqueles mais, né, que caem com maior frequência nas provas, né? Claro que não, subestimando que outros conteúdos também sejam abordados, mas esses são os mais frequentes da banca. Compreensão e interpretação de texto, quem sabe que vem sempre com peso muito grande. Tipologias textuais, eles trabalham muito em cima da questão da pegada da identificação. Conjunções, né? Então, eles abordam muito a questão do reconhecimento, né? Das circunstâncias que essas conjunções expressam. Paralelismo, né? A questão de similaridade entre períodos, enfim, e vendo a questão até a questão de percepção da classificação dessas conjunções. Então, não tem como fugir da questão do estudo das conjunções, tá? E reconhecer aquelas que pertencem à mesma classificação. Isso é super importante também. Conhecimento acerca dos verbos, então sempre também a banca ela trabalha muito, ela cobra muito a questão do reconhecimento, né, dos aspectos verbais em todos os sentidos, né, a questão da flexão, a semântica, a concordância, a regência, enfim, os verbos são sempre também muito explorados nas provas do CESP. Pronomes relativos também trabalha com a questão do paralelismo, né, de reconhecer a questão de substituição de alguns termos das orações, quando eles trabalham em cima da questão de, por exemplo, de reescrita, né, dos textos. Então, eles pegam muito essa questão do paralelismo entre pronomes relativos, entre conjunções, entre preposições, sempre é muito cobrado. Quando nós vemos nas questões, vou mostrar para vocês como é que eles fazem, que vai ficar bem claro para vocês entenderem também. As circunstâncias expressas pelas preposições, né, que também cai bastante, está dentro dessa questão do paralelismo também. O emprego da vírgula, quem sabe também que cai muito, o CESP explora demais essa questão do uso da vírgula, emprego da vírgula, supressão, enfim. Funções do que e do se também bem presentes, lembrando que aí entra a questão, a pegada, né, da questão da colocação pronominal, trabalhamos também a questão da vozes verbais, então esse que, esse se, o se principalmente, ele é muito explorado também nesses outros conteúdos gramaticais, tá certo? Então esses são os conteúdos mais frequentes que são cobrados. Então, olha só, antes de começarmos com as questões propriamente ditas, então, só algumas observações importantes, tá? Para a questão do estudo de língua portuguesa na prova. Primeira questão de compreensão e interpretação de texto, tá? Então, ter a clareza, saber distinguir compreensão de interpretação para sabermos resolver essas questões, certo? Então, fiquem bem atentos à questão dos enunciados, tá, galera? Os verbos de comando, principalmente, que vão determinar se a questão ela exige de você realmente uma compreensão do texto ou a interpretação do texto. Qual é a diferença, professora? Vamos lá, vamos relembrar isso. A definição de compreensão, ela trata mais a questão da análise mais objetiva do conteúdo, ou seja, o que tá em foco aí é o texto, tá? Não é nada fora do texto, você vai se prender no texto propriamente dito que a banca te oferecer na questão. Então, no caso, você vai tentar compreender frases, ideias, dados presentes no próprio texto, ok? A questão da interpretação já é diferente. Por outro lado, né, em contrapartida, a interpretação ela se baseia mais na conclusão subjetiva do texto. Aí você vai fazer inferências, você vai fazer, você vai tentar
concluir, né, algumas situações a partir do que o texto passa, mas você vai extrair ideias que estão subjacentes ao texto também, estão fora também do texto, certo? Não precisa se ater unicamente ao texto que a banca te dá. Sobre a questão da informação, dentro da compreensão e da interpretação. As informações necessárias estão dispostas no próprio texto, tá? Na questão da compreensão de texto. Lembrando que aí podem também entrar em cena a questão das paráfrases, tá? A questão de usar palavras, né, que sugerem a mesma ideia, porém são escritas de uma forma diferente. Então, fiquem ligadinhos na questão das paráfrases, que também podem entrar em cena para não atrapalhar você. Não quer dizer que vai estar com as palavras do texto exatamente, mas vai ser as informações que são necessárias, estão dispostas no texto, porém pode vir em forma de paráfrase, tá? Fiquem atentos a isso. E em relação à interpretação, as informações vão além, né? A informação vai além do que está no texto, embora tenha uma relação direta com ele. Então, vocês vão, como eu falei, vocês vão fazer inferências, vocês vão tirar conclusões a partir do que o texto traz para você. Mas cuidado, tá certo? Então, para não viajar demais, tem que estar tudo atrelado à ideia que o texto está trazendo, beleza? Em relação à análise, na compreensão, a análise é mais objetiva e vocês vão ficar mais ligadinhos nos fatos, os fatos que são apresentados no texto, tá? Já na interpretação, a análise é mais subjetiva, ou seja, você também vai tirar suas conclusões e pode estar relacionada a uma opinião também, tá? Então, a análise na interpretação pode estar relacionada a opiniões também. Então, fiquem ligadinhos a isso. Não é a fatos. Não tá presente assim, presa a fatos, certo? Beleza. Dito isto, vendo essa diferença entre compreensão e interpretação, então, sempre observar com cautela as questões que tratam de compreensão e interpretação de texto. Fiquem ligados na questão dos verbos de comando, tá? Geralmente, na compreensão de texto, vocês vão ver de acordo com o autor, de acordo com a ideia do texto, né? Então, sempre vai vir essa chamada mais para a questão textual. E quando trata de interpretação, você vai ver muitos verbos como o verbo inferir, infere-se, conclui-se, depreende-se, pode-se perceber a partir da ideia da fala do autor, tudo que tem a ver com a questão que você que vai ter que fazer essa compreensão, tá? Essa interpretação, no caso, desculpa, você que vai fazer essa análise. Então, fiquem ligadinhos na questão dos verbos, que eles já dão para a gente um norte, tá? Para saber se naquela questão eu vou trabalhar numa perspectiva de compreensão ou de interpretação, tá bom? Vamos lá. Então, eu trouxe já uma questão já referente a isso, tá? Então, de cara, só vendo a questão, eu vou até, assim, sem olhar nem o texto ainda, eu vou ver a questão lá do ai meu Deus, a pergunta, né? O enunciado. Então, já tenho de cara, infere-se das informações do texto que eu tenho um verbo inferir, então eu sei que eu vou trabalhar aí com interpretação, vou trabalhar com compreensão. Então, eu posso estabelecer escolher a minha resposta, né? Optar pela resposta a partir do que eu posso concluir que o texto está dizendo para mim, certo? Não precisa exatamente ter coisa ligada diretamente ao texto. Então, olha só, vamos analisar essa questão. Temos um texto, acho que para isso tem que fazer a leitura do texto, tá? Farei agora. E vamos lá. A diferença básica entre as polícias civil e militar é a essência de suas atividades, pois assim desenhou o Constituinte original, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu artigo 144, atribui à Polícia Federal e às polícias civis dos estados as funções de polícia judiciária, de natureza essencialmente investigatória, com vistas à colheita de provas, e assim a viabilização do transcorrer da ação penal e a apuração de infrações penais. Enquanto a Polícia Civil descobre, apura, colhe provas e crimes, propiciando a existência do processo criminal e a eventual condenação do delinquente, a Polícia Militar, fardada, faz o patrulhamento ostensivo, isto é, visível, claro e perceptível pelas ruas. Atua de modo preventivo repressivo, mas não é seu mistério a investigação de crimes. Da mesma forma, não cabe ao delegado de polícia de carreira e a seus agentes sair pelas ruas ostensivamente em patrulhamento. A própria comunidade identifica na farda a polícia repressiva. Quando ocorre um crime, em regra, esta é a primeira a ser chamada. Depois, havendo prisão em flagrante, por exemplo, atinge-se a fase de persecução.
penal e ocorre o ingresso da Polícia Civil, cuja identificação não se dá necessariamente pelos trajes usados. Aí a gente vê que o texto trata justamente da questão da diferença básica, né, entre a Polícia Civil, as polícias, né, a Polícia Civil e militar, de certa maneira, né, a questão da Polícia Judiciária, enfim. Então, olha só, na questão nós temos, infere-se das informações do texto, então, inferir o quê? A gente chega à conclusão de que, letra A, o uso de fardamento pela Polícia Militar é o que a diferencia da Polícia Civil, que prescinde dos trajes corporativos, né? Então, a palavra do verbo prescindir aí é a questão que dispensa, que não faz uso, certo? Então, está dizendo que o uso de fardamento pela Polícia Militar é o que a diferencia da Polícia Civil, que, no caso, prescinde, abre mão, dos trajes corporativos. De início, se a gente for ver durante o texto, fala-se essa diferença entre elas, mas não se limita a isso. Então, será que nós iríamos nessa questão, por ser tão limitada, a questão da análise aí, dos dois tipos de polícia que estão sendo trabalhados no texto? A gente já vai pensando. A letra B tem: a essência da atividade do delegado de Polícia Civil reside no controle, na prevenção e na repressão de infrações penais. Fazendo da essência da atividade do delegado de Polícia Civil. Aí já vê que tem uma informação que está meio distorcida, de acordo com o texto, né? Aí, letra C. Ao delegado de polícia, cabem a condução da investigação criminal e a apuração de infrações penais. A gente consegue perceber isso no texto? Aí vai analisando também. A tarefa precípua dos delegados de polícia civil e de seus agentes é o patrulhamento ostensivo nas ruas. Aí você já vai explicando. Claro que vocês vão estar muito mais por dentro do que vocês estão estudando essa base mais legal, né, da coisa. Então, claro que vocês vão ter ainda mais uma percepção ainda melhor da questão do assunto que está sendo tratado, né? E, no finalzinho, a função de polícia judiciária concretiza-se no policiamento ostensivo, preventivo e repressivo. A gente vê que também há distorções de informação. E aí, dessa daí, qual resposta nós optaríamos aí? Aquela que oferece uma análise mais completa, mais, digamos assim, mais adequada em relação ao assunto que está sendo tratado. Vocês iriam de qual letra? Eu acho que é a letra C. Professora, responder aqui, professora. Deixa eu ver. Paloma C, Abdias C, Lawane C, Edilson A. Eu respondi C. Pronto. E, a princípio, né, a gente veria que essas duas questões apresentariam para a gente a questão da dúvida, né? Entre a A e a C. Eu também, quando estava separando as questões, né, selecionando, eu vi assim, essa era uma questão que levantaria dúvida. Então, quando você tiver questões que levantem essa dúvida, o que é que você vai levar como critério para ter aquele desempate da questão que você vai optar, da alternativa que você vai optar? Você vai por aquela que tem o sentido mais completo. Aquela que trouxer apenas uma parte da observação da coisa toda, você já vai descartar, ver aquela que tem uma informação mais completa. Né? Então, dentro disso, né, no caso, a gente vê que, por exemplo, quando a gente fala que na letra A diz assim, o uso de fardamento pela Polícia Militar é o que a diferencia. Quando a gente fala é o que diferencia, então como se a gente colocasse que é a única coisa que diferencia. Então, toda questão que vai muito para a questão do limitar mesmo, né? Limita só uma coisa só, você já vai desconfiado. Né? Então, você já vai pensar, a única coisa que diferencia só é o fardamento. O fardamento é um dos aspectos. Mas o texto fala que tem outras coisas que diferencia em relação até ao tipo de trabalho que exercem mesmo. Então, assim, não é só o fardamento que faz essa distinção, né? Então, seria, por isso, gabarito a letra C, de fato, né? Que é a questão do delegado de polícia, cabe a condução da investigação criminal e apuração de infrações penais, que é o que o texto traz também. Alguém quer falar alguma coisa? Não, perfeito. Inclusive, essa questão é bem informativa, porque
acaba trazendo a própria atribuição do delegado de polícia, né? Sim, sim, isso mesmo. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vão aí dizendo, tá? Olha só, esse é o tipo de questão aqui que eles abordam, que cobra a questão das tipologias textuais, né? Então, como é que cai esse tipo de conteúdo nas questões do CESP? Ele trabalha muito com a questão de a identificação da tipologia, tá? Eles dão um texto e perguntam ao candidato, geralmente, na maioria das questões voltadas para esse conteúdo, eles querem que vocês consigam perceber qual é a tipologia predominante do texto. Então, isso se dá de acordo com o teu conhecimento acerca das tipologias. Você tem que saber o que é que caracteriza cada tipologia textual. Então, antes de começar a analisar o texto e a questão, deixa eu passar bem rapidinho aqui, um bisu bem rapidinho da questão dessas tipologias para vocês. O injuntivo, tá? A tipologia injuntiva, que é o texto injuntivo, ele vai ser caracterizado como tal se no texto predominarem, por exemplo, instruções. Geralmente é um texto voltado para um texto de instrucional, que ele geralmente ensina coisas, mas de maneira que você vai ver que, perceptivelmente, o que tem que predominar no texto são verbos no imperativo, verbos de comando, né? Faça, siga isso, sei o que isso, tem que fazer assim. Então, são textos voltados, é um texto mais instrucional mesmo. Então, é nisso que se caracteriza o texto, a tipologia injuntiva, tá? Então, uma das marcas predominantes gramaticalmente no texto, você percebe pela presença dos verbos no imperativo, que é os verbos que indicam ordem, pedido, conselho, né, orientação, enfim. Tipologia narrativa, o texto narrativo. O texto narrativo você tem que perceber pelo menos elementos da narrativa para saber que ele tem predominância, né, dessa tipologia. Então, tem que se tratar, por exemplo, de uma situação onde há todo um enredo, onde há toda uma sequência de fatos, onde há personagens, né, onde identifica-se locais onde acontecem as coisas, determina-se uma certa ideia de tempo de quando acontecem as coisas. Então, se vocês têm esses elementos dentro do texto, então ele realmente é um texto de caráter narrativo, certo? O texto dissertativo, que é a tipologia mais cobrada nas questões, assim, onde recai muito a incidência das respostas, é sempre voltado mais para a questão da identificação da tipologia dissertativa. Então, quais são as características dessa tipologia? O texto dissertativo, ele é muito percebido pela questão da objetividade dele. Então, todo texto que tem caráter informativo, se tem a intenção de trazer informações, trazer aprendizagem, apresentar um assunto, discorrer sobre ele, tá? De maneira objetiva, ele não faz uso de figurações, de nada, nenhum aspecto subjetivo, né? Apenas o intuito é trazer realmente a informação. Pode haver presença da questão argumentativa? Pode. O texto dissertativo ele permite isso também. Mas perceba que a principal característica dele é trazer conhecimento, trazer informação, certo? Então, isso a gente consegue perceber que é onde predomina o caráter dissertativo do texto, ok? O texto exortativo, lembrando que algumas gramáticas nem reconhecem essa tipologia, tá? Então, geralmente, aparece muito esse exortativo, mais como se fosse uma pegadinha mesmo aí, tá? O texto exortativo não se enquadra nas tipologias textuais, pelo menos não as aceitas até então pelos gramáticos. Mas quando bota exortativo, é mais para exortar em relação a alguma coisa. Então, ele se encaixa um pouquinho na questão do injuntivo, de certa maneira, né? Então, assim, é mais uma pegadinha mesmo, que aparece de gaiata essa questão dessa tipologia. E o descritivo é muito presente, que é a questão de detalhamento de coisas, de apresentação de características, enfim. Então, o que é muito presente para que predomine a tipologia descritiva é a questão da presença de muitos adjetivos, tá? Que ele se pauta muito mais nisso. Então, já fiquem ligadinhos nisso, que geralmente os textos dentro do CESP, quando eles trabalham tipologia textual, o que pesa mais é o de caráter dissertativo. Então, fiquem ligadinhos nisso. A linguagem ela é objetiva, a linguagem ela é denotativa, ela não usa questão de linguagem figurada, de nada, é uma linguagem muito objetiva, bem denotativa mesmo, falei para vocês, e a principal função do texto dissertativo é trazer informação, tá? É informar, é apresentar conhecimento, beleza? Então, lá, dito isto, vamos à questão aqui agora. Tem o texto, né? Ainda é o mesmo texto da questão anterior, por isso que eu não precisa nem ler de novamente, né? É a questão da diferença da polícia civil e polícia militar.
Aí, pronto. Aí, pergunta